Olá, eu sou Roseli, estudante de biologia. Essa apresentação refere-se ao portfólio da fase C2, em que foram realizados 3 experimentos em observação de células animais e vegetais, e mais uma base teórica que foi pesquisada. Então, dessa forma, alia-se a parte de estudos teóricos e a parte prática de preparação de materiais biológicos e a observação em microscopia óptica. Bom, o primeiro experimento ele foi feito com a célula animal da mucosa oral, né? Foi utilizado a lâmina, lamínula, cotonetes, corante azul de metileno, papel filtro e, obviamente, o microscópio. O que foi observado é que essas células elas apareceram afastadas uma das outras, assim, bem dissociadas. E aí eu fui buscar informação sobre isso. E seria pelo processo de raspagem que rompe essa associação entre elas, né? O que foi observado de estruturas básicas? A membrana plasmática, né, que delimita a célula ali, que ela é seletiva, controla a entrada, saída, transporte de substâncias, e ainda o citossol, onde fica as organelas ficam suspensas, as organelas que não são visíveis aqui na microscopia óptica. E eu percebi também que o formato delas é meio ovalada, meio achatadas, assim. Elas são classificadas como epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, né? Elas são ali numa região de atrito e de forças mecânicas. Então, elas têm uma função de proteção, né? E também previnem a perda de água. Foi encontrado também o núcleo, né? O núcleo que vai conter ali todo o material genético e atua ali como é como se fosse um centro, né, de controle de atividade da célula. É importante também falar que as células animais, e ao contrário das vegetais, elas quando estão em solução hipotônica, ocorre por osmose, ao aumento da entrada de água e ocorre a elevação, né, do volume da célula. Isso pode ocasionar o rompimento da membrana, né, a lise celular. Essa é uma característica da célula animal. Bom, no segundo experimento foi observado a célula vegetal, o catáfilo da cebola, ou catafilo. Foi utilizado lâmina, lamínula, a parte ali da cebola, a pinça, conta-gotas, o becker com água, filtro, papel filtro, em microscopia. Bom, a célula vegetal, ela obviamente ela tem estruturas em comum com a célula animal, mas ela também tem as suas particularidades, né? Ela tem plastos, ela tem glioxomas, vacúolos de suco celular, e a maior parte delas não apresenta o centríolo também, né? Que estão mais nas células flageladas. Nesse experimento número 2, o que se verificou são células alongadas, né? São mais alongadas. Aqui, são mais alongadas essas células. E o núcleo ele não é tão centralizado, ele é mais periférico. Ele não fica centralizado na célula. E observou-se que a parede celular, né, coisa que a célula animal não tem, ela está além ela está além da membrana plasmática, ela é rígida, né, e ela tem ela concede aqui uma certa blindagem para a célula, né, resistência à célula vegetal. Ela é importante no crescimento, na nutrição, na defesa e ela auxilia, né, no equilíbrio osmótico da célula, ao contrário do que acontece lá na célula animal, né? Com essa diferença de pressão osmótica entre o meio extra e intracelular, ela
A célula vegetal ela absorve a água, a parede celular, por sua vez, ela vai impedir que ocorram a mesma coisa que acontece lá com a célula animal. Ela impõe uma resistência à entrada de água, né? E essa entrada dilui o suco vacuolar, cuja expressão osmótica vai diminuir. Dessa forma, o equilíbrio volta e a entrada e saída de água torna-se proporcional. Então, a célula fica inchada, mas ela não estoura, né? Ela tem pela resistência da parede celular e do vacúolo osmótico. Bem interessante. Aí permanece em homeostase. Então, a parede celular vai dar uma sustentação, eu achei bem interessante isso. Ela é permeável, mas ela não é tão seletiva assim. Deixa eu mudar a imagem aqui. Não mudei. Aqui ela tem mais detalhes. A parede celular, o citosol, o núcleo, né? Que aparece lá, ele não é centralizado. E as células, as células vegetais, como os animais, elas não são todas iguais, elas não têm a mesma forma, né? Depende da estrutura em que elas estão, localizadas, a função que desempenha, né? Aqui também tem o citossol, vão estar aquelas organelas compartimentadas também, né? E o núcleo, né, que é o que tem todas as informações genéticas da célula também. No terceiro experimento, foi observado as células do amiloplasto. Foi utilizado o material ali da lâmina, lamínula, a batata inglesa, né, bisturi ou lâmina. O corante foi a tintura de iodo, o papel filtro e o microscópio. Feito um corte fino na medida do possível, né, obteve-se as seguintes demonstrações ali. Como resultado, ficou evidenciado as formas do amido no tecido vegetal, né? Ele é um polissacarídeo. Ele tem duas moléculas que formam, que é a amilose e a amilopectina, né? Esse amido, ele é formado ali, o excesso de energia que é estocado, né? E ele se torna a principal fonte de armazenamento. Ele fica nos amiloplastos, né? São os grânulos diferentes, de tamanhos, formatos. Tem uma influência ali em fases de dormência e germinação da planta. E, claro, né, é importante para todos os outros seres, os animais ali, seres vivos. Dos seres vivos ali foi estimado que cerca de 80% das calorias que nós consumimos deriva desse carboidrato. Então, ele é importantíssimo, né? É encontrado ali na batata, na ervilha, nos feijões, arroz, na farinha também, né? E tem uma grande concentração de energia, né? Utilizada na nutrição dos animais também, né? Que seja ela de forma in natura, industrializada, ela é uma substância de reserva abundante e importante para plantas e para os animais também, né? Que é a reserva mais abundante para as plantas, ela só é superada pela celulose mesmo. Através como é que se adquire esse amido, né? Através ali da fotossíntese, a célula vegetal, ela vai produzir os açúcares, carboidratos, né? Que serão utilizados depois, substrato. A sacarose é a principal, mas além da sacarose, também vai se produzir o amido, né? Que será armazenado. Ele fica de forma transitória nos cloroplastos e outros plastídeos ali, sendo o amido de reserva, né, do carboidrato é o mais importante para a planta. Em tecidos não clorofilados, ele é formado nos amiloplastos, né, que é o que acontece com a batata.
Então aqui ficou bem evidente que o amido é a substância de reserva abundante para as plantas, né? E aqui, como ele tem essas duas moléculas ali, a amilose e a amilopectina, elas têm estruturas diferentes, né? Então, com o uso do corante, umas ficam mais azuladas, outras mais vermelhadas, e no final acaba-se com uma cor assim mais um azul mais violeta, um rosa, uma mistura dessas cores. Então, é importante dizer que as células, elas são as unidades básicas de todos os seres vivos, né? Desde eucariotos, procariotos, e elas estão presentes aí na nossa evolução, né? Enfim, na evolução de todos os seres vivos, né? Participaram e evoluíram desde lá, desde os coacervados. Foi importante esse trabalho aí de demonstração prática, né? Para, enfim, para assimilar o aprendizado e para despertar o interesse, né, por assuntos diversos referentes a células, animais e vegetais.